A vida do pastor Azemar. Aleluia. Tenho convicção que hoje Cristo, será um instrumento vivo, aleluia, poderoso aleluia, nas mãos do Senhor para nos edificar em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Pai, no nome de Jesus, Cristo, nós obrigado. louvamos ao Senhor pela vida do pastor Azemar, pelo santo encargo que o Senhor depositou no coração dele. Ó Deus, pelo ministério que o Senhor tem ampliado nas suas mãos. Ó Deus, creio que coisas superiores os seus olhos ainda verão. Aleluia. Pai, eu quero declarar que ele será surpreendido pelo Senhor nesses dias. Uma mensagem, um telefonema, ó Deus, uma visita, ó Deus, que virá da parte do Senhor. O profeta do Altíssimo trará boas novas. Aleluia. Como o Senhor bem diz, o Senhor está preparando a maneira de te abençoar. Aleluia. E essa bênção agora será vivenciada, não somente declarada, ela será testemunhada. Em nome de Jesus. E que hoje o Senhor de fato use com autoridade. Use, ó Deus, com favor, com a sua graça. Use, ó Deus, com a sensibilidade do Espírito para liberar, ó Deus, coisas maiores ao nosso coração, em nome de Jesus. Quantos creem, digam amém? Amém. Obrigado, Sérgio. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Nós teremos no dia 2 de novembro, que dia, meus irmãos? 2 de novembro, o reencontro com Deus. Tem algum aluno do cursão ou CTL aqui? Deixa eu ver. Não? Ali temos uma aluna. Quem mais? Não? Avise os irmãos do seu prédio ou os irmãos da sua célula que são alunos do cursão ou CTL, que nós teremos o reencontro com Deus, e nós faremos aqui no dia 2 de novembro. É um feriado de finados, e nós vamos ministrar aos alunos do cursão e do CTL. Amém? Quem está feliz aí, refrigerado? Está vendo? Você orou, você jejuou e você contribuiu. Se não contribuiu, contribua para que nós possamos. Você está vendo aí, né? Já está instalado, já está pronto, mas não está pago completamente não, porque é parcelado. Só fizemos a primeira, mas Deus vai te usar. Fala para o irmão que está do seu lado aí, fala: Deus vai te usar. Deus vai te usar porque você é um abençoador. Aleluia! Eu queria compartilhar com os irmãos sobre a bênção irreversível. Fala comigo: eu sou livre de toda maldição. Semana passada nós compartilhamos, na verdade, o nosso obreiro Bruno, que também vai ser ordenado ao Ministério Pastoral lá na nossa conferência. Ele é obreiro em Ribeirão das Neves e nós estaremos juntos lá. Não tem muitos irmãos inscritos de Belo Horizonte, viu? Talvez você está acostumado a que as conferências geralmente sempre são aqui, mas a cada ciclo ela é feita em outro local. 7 anos atrás nós fizemos lá em Patinga, agora estamos voltando lá para fazer novamente a nossa conferência. Mas você precisa fazer pelo link do site. Pedi para o Tiago Ângelo ali, coloca para mim, Tiago, no grupo aí, no grupo da Videira BH. E aí, alguns irmãos estão me dizendo, Tiago, estão com dificuldade, os jovens, de fazer pelo link. Mas se você tiver dificuldade, escreve lá no nosso grupo, o Tiago vai te ajudar. Alguém aqui encontrou dificuldade de fazer pelo link? Não? O Adão me disse que alguns jovens, se fosse gente da minha idade, eu até entenderia, mas o jovem tem dificuldade com essas coisas. Então, se você tiver dificuldade, só procurar o Tiago Ângelo, ele que é o desenvolvedor desse programa, e ele vai nos ajudar. Mas você não pode ficar de fora. Nós já temos mais de 400 irmãos que fizeram a inscrição lá. Eu sei que o brasileiro gosta da coisa de última hora, mas você não. Você faz a coisa antecipadamente, amém? Então você pode entrar no link, fazer a sua inscrição. É feriado dia 15 de novembro. Então nós vamos começar a conferência às 8 da manhã, vamos até às 18 horas e depois faremos a ordenação. Então nós teremos mais de 20 obreiros e pastores ordenados e apresentados ao ministério da palavra. Olha, um dos aspectos da bênção de Deus é crescimento, mas o outro é multiplicação. O que é crescimento? Crescimento é ter uma reunião cheia, né?
é ter uma reunião onde a sua célula está cheia, ela multiplica, ela cresce. Mas multiplicar é outro aspecto, você pode ter uma reunião cheia, mas não ter como multiplicar, porque você não gerou conforme a sua espécie. Então, um líder na célula, para se multiplicar, ele deve fazer o quê? Somente crescer a reunião? Não, ele tem que gerar outro líder. Então eu louvo a Deus, porque Deus tem nos dado crescimento, mas também multiplicação. Aleluia. Capítulo 3 do livro de Gálatas, e versículo 11. Eu quero também louvar a Deus pelo trabalho de todas as irmãs e irmãos que participaram do encontro Kids esse final de semana. Sem o trabalho, especialmente preciso mencionar a videira lá em Ribeirão das Neves, que foi essencial. A maioria dos irmãos foi de lá, e de irmãs também, e mais de 86 crianças, 90 crianças, eu tenho certeza que tiveram a sua vida transformada. Quero agradecer você também, marido, que liberou a sua esposa para participar, e eu queria dar uma salva de palmas para esse povo, para a glória de Jesus. Você pode fazer isso? Louvado seja Deus pela vida destas irmãs e desses irmãos. Porque muitas igrejas em Belo Horizonte já nem fazem mais encontro com Deus, você sabia? Estava conversando com um pastor de uma grande igreja em Belo Horizonte. Eles desistiram de fazer encontro com Deus, porque eles concluíram que é muito trabalho para pouco resultado. Pois eu quero continuar trabalhando muito e tendo esse resultado de ganhar almas para Jesus, ainda que sejam 2, 3 ou 10. Alguém está comigo nisso? Ainda que seja, olha, eu preciso dar um testemunho para você da fibra dos pastores da Vinha de Minas Gerais. Nosso pastor lá em Engenheiro Caldas, uma cidade muito pequena do leste de Minas, ele é aposentado, ele é mestre em matemática, pastor Glaucus. Ele tem, para ser aposentado, ele tem mais de 65 anos de idade. E ele fez um impacto lá para 2 pessoas. Quando eu vi a foto, tinha 2 encontristas e tinha, eu acho, uns 6 líderes. Aí eu perguntei, quantos irmãos foram impacto? Ele, 2. Eu falei, pastor, mas você ainda fez? Ele falou, pastor, se tivesse um, eu faria. Eu falei, é com gente assim que eu quero andar, que dá valor a uma alma diante de Deus. Você não é produto de pastelaria, você não é produto de atacado, você tem uma identidade diante de Deus. E aí a sua vida, uma vida para o Senhor, é muito preciosa. Quantos dizem amém? Por isso vamos orar para receber a palavra do Senhor. Fala, Senhor Jesus, o meu coração está aberto para receber a palavra do Senhor. Aleluia. Gálatas capítulo 3 e versículo número 11. É evidente que pela lei ninguém, diga ninguém. Você está comigo aí? Abra sua Bíblia no seu celular, ou mesmo que pegue a sua Bíblia de papel, pegue o texto de Gálatas capítulo 3 e versículo 11. É evidente, eu quero que você preste atenção nas palavras do apóstolo. Para ele era evidente, mas não para todos. Porque alguns ainda se colocam debaixo de maldição. Alguns crentes, e nós falamos isso semana passada, o obreiro Bruno, que existe maldição, mas ela não é reservada para os crentes. A maldição é reservada para quem, meus irmãos? Vamos lá, para quem? Fala, para o diabo e os seus anjos. Maldição não é, ou não foi reservada para homens, foi reservada para o diabo e os seus anjos. Todavia, alguns homens insistem em seguir o diabo e os seus anjos. Insistem em rejeitar o Evangelho de Deus e seguir doutrina de demônios. E se afastar da graça, estava bom, não mexe não. E se afastar da graça de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz, é evidente que pela lei, fala comigo agora, ninguém é justificado diante de Deus pela lei. O que é a lei? A lei é o favor, o que? Merecido? Merecido, a lei é o favor merecido. Se alguém faz alguma coisa para Deus, o que ele está esperando de volta? Retribuição. Se alguém se esforça, o que ele quer em troca?
salário ou então pagamento do esforço. Antigamente, quando eu e você ouvimos só o evangelho da lei, só o evangelho que leva ao esforço próprio, nós queríamos o quê? Fazer coisas para Deus para merecer a sua bênção. Quem já ouviu essa pregação? E aí a pregação é o seguinte: se você orar, você vai receber. Se você buscar a Deus, se você jejuar, se você for fiel, e se for fiel, vai receber. Mas se não for fiel, a maldição virá sobre você. Alguém já ouviu essa pregação em algum lugar? Muitas vezes. O que essa pregação produz? Fala comigo, medo. Fala comigo, condenação. E o apóstolo Paulo diz aos irmãos da Galácia que ninguém é justificado diante de Deus. Então eu quero que você repita assim: eu sou livre de toda a maldição. A maldição foi reservada para quem? O diabo e os seus? Mas por que alguns estão debaixo dela? Porque algumas pessoas, inclusive crentes, vivem uma vida miserável. Uma vida que não é a vida do tipo que Deus proporcionou. Vou te contar por quê. Porque só há dois princípios de vida: ou você vive pela lei, ou vive pela graça. Se você vive pela lei, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela... Então preste atenção agora. O justo viverá que jeito? Só na igreja? Pela fé no trabalho também? Pela fé em casa também? Pela fé no casamento? Então, escuta agora. Todas as vezes que você sai do princípio da fé, em qualquer área da sua vida, você está vivendo pela lei ou pela graça? Pela lei. Então, eu preciso viver pela fé na vida da igreja? Sim ou não? Eu preciso viver pela fé na minha vida profissional? No meu casamento? Quando eu saio do princípio da fé no meu casamento, só tem outro princípio. Qual que é? Do merecimento. Então é mais ou menos assim: eu sou casado com a Janaína, minha esposa, e nós vivemos no princípio da fé. Como que é viver no princípio da fé no casamento? É o seguinte: eu creio que Deus é poderoso para transformar-nos, a mim e a ela. E a cada dia, ao invés de tentar mudá-la, ou tentar mudar a mim mesmo, eu dependo de Deus para fazer esse trabalho. Quem está entendendo a pregação? Esse é um casamento que vive debaixo da graça de Deus, e não pelo merecimento. Mas se a Janaína resolver viver assim: não, o Zemar deveria fazer mais por mim, porque eu faço tanto para ele e recebo tão pouco. Esse casamento está vivendo em qual princípio? Diga, da lei. Por quê? Porque é um casamento baseado em exigências, baseado no comportamento do outro. Se o outro comporta bem, recebe bênção. Se o outro comporta mal, recebe maldição. Um profissional pode viver assim no trabalho dele? Sim ou não? Pode. Ele pode fazer o seguinte: ele vai trabalhar e ele pensa: se eu buscar muito a Deus, e se eu fizer tudo direitinho aqui no meu trabalho, Deus vai me abençoar. Ele está correto em pensar isso? Está. Ele deve ser um bom profissional, um bom trabalhador. Mas você sabe que eventualmente nós falhamos. Alguém aqui falha ou só o pastor? Eu e o irmão aqui. Tem mais gente que falha? Deixa eu ver se tem mais alguém. Ah, que bom. Nós somos pecadores aqui sozinhos. Então, eventualmente, você e eu falhamos no casamento. Não, aqui ninguém falha no casamento. Só o pastor miserável de novo. No casamento, alguém? No trabalho, alguém? Na igreja? Não, na igreja eu não falho, pastor. Eu sou exímio líder. Aleluia. Quando esse irmão tem certeza que não falha, tem certeza que ele é o melhor dos melhores pais, ele está vivendo no princípio da lei ou da graça? Porque ele está cheio de justiça própria. Ele pensa: essa mulher não me merece, esse marido não me merece. E quem pensa assim a respeito do outro?
ele vai desfrutar do favor? Jamais. Porque ninguém é justificado diante de Deus pelas obras da lei. Mas diga comigo, o justo viverá pela fé. Então, pela fé, eu creio que cada dia Deus vai me transformar mais para amar cada dia mais a minha esposa. Mas tem que ser pela fé. Porque se olhar para mim mesmo, eu desfaleço. Se olhar para o meu comportamento, o que vem? Desânimo ou fé? Desânimo. Se você olhar para os defeitos do outro, ou os defeitos do trabalho, ou os defeitos da igreja, o que vem? Ânimo ou desânimo? Desânimo. Você sabe, e aí nós começamos a murmurar. Nós começamos a reclamar. Reclama da casa, reclama do trabalho, reclama da igreja, reclama do governo. E a reclamação atrai o favor ou afasta o favor? Muito, afasta muito o favor. Porque onde tem murmuração, tem toda sorte de problemas. Então eu queria continuar com você. Continue comigo no texto, aí na sua Bíblia, de Gálatas capítulo 3 e versículo 11. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ela viverá. Por que a lei não procede de fé? Porque não precisa de fé para cumpri-la, já está escrito, não é verdade? Basta você, olha por exemplo uma lei de trânsito, está escrito lá numa placa, 80 km por hora, precisa de fé para cumprir isso? Não, basta ler e decidir se vai praticar ou não, mas para viver de acordo com a graça de Deus precisa de fé. Por que precisa de fé? Porque graça é para quem não merece. Aí você olha para a pessoa e fala, não merece, mas eu vou fazer mesmo assim, porque você não faz porque o outro merece, você faz porque Cristo Jesus fez por nós antes. Eu te pergunto, eu e você merecíamos a salvação? O que nós merecíamos? A morte. Romanos 3,23, quantos pecaram? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a... Portanto, havia algum homem que merecia? Só se fosse Cristo. Mesmo assim, o que ele fez? Ele tomou os nossos pecados e morreu a morte de cruz. Então, se o salário do pecado é a morte, eu e você não merecíamos. Perguntinha básica. Ele te deu o que você merecia? Ele te deu o quê? Muito mais do que você pediu, pensou ou imaginou. O nome disso é graça. Então só tem dois princípios de vida: ou você vai escolher viver pela lei no casamento, ou pela graça no casamento, ou vai escolher viver pela lei na igreja, ou pela graça na igreja. A maldição foi reservada para quem? Diga, o diabo e os seus anjos. Mas alguém pode se colocar debaixo dela? Pode. Infelizmente pode, mesmo sendo um cristão, mesmo sendo um crente. Por quê? Porque ao escolher a lei, preste bem atenção, perdão, preste bem atenção, ele rejeita o sacrifício de Cristo. Ele diz que a morte vicária de Jesus na cruz foi em vão, não precisava daquilo, se ele consegue obedecer os mandamentos. Jesus morreu em vão, e se Jesus morreu em vão, vã é a nossa pregação, vã é o Evangelho. Então eu não quero me colocar debaixo de maldição. Você quer se colocar debaixo da graça ou da lei? Diga, eu já estou debaixo da graça. Não saia dela, não saia dela. Fala para o seu vizinho, fala, não saia debaixo da graça. Eu vou te mostrar que é possível você sair debaixo da graça, quer ver? Pega a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1 e versículo de número 6. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos irmãos da Galácia. Ele diz que os irmãos da Galácia saíram debaixo da graça de Deus. Como que eles saíram? Ouvindo outro evangelho. Pastor, como assim outro evangelho? Gálatas capítulo 1 e versículo de número 6. Admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro? Me explica, como é que é outro evangelho? Outro evangelho é assim. Romanos 10, 9 fala que pela graça, Romanos
10:9 fala: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás. Então, vamos lá. Precisa duas coisas para ser salvo: crer com o coração e confessar com a boca. Mas quantos já ouviram que não basta isso só para ser salvo? Já ouviu que para ser salvo tem que parar de fumar também? Para ser salvo tem que mudar de roupa. Para ser salvo tem que mudar o vocabulário. Para ser salvo tem que parar de usar isso, aquilo e aquilo outro. Já ouviu essa pregação? Eu te pergunto, estão acrescentando coisas ao Evangelho? Estão. A Bíblia diz que isso é outro Evangelho. Por que é outro? Porque diz que crer em Cristo Jesus, João, não é suficiente. Tem que crer e fazer umas coisinhas a mais. Tem que crer e mudar de roupa, vestir roupa de crente. Tem que crer e começar a ouvir música de crente. Tem que crer e parar de fazer um tanto de coisas que, se você fizer, vai para o inferno. Esse Evangelho é outro Evangelho, Rogério. E esse Evangelho é o Evangelho da lei. E o que ela faz com as pessoas? Aproxima de Cristo? Afasta! Porque se crer em Cristo não é o suficiente, aí temos um problema. Alguns até acreditam que a salvação é pela graça mediante a fé, mas a santificação depende do seu esforço. Depende do tanto que você lê a Bíblia, do tanto que você frequenta a igreja, o tanto que você devolve o seu dízimo. Então, ao ouvir essa pregação, o apóstolo Paulo diz: alguns pregando isso perturbam a vossa fé. Mas ele vai falar uma coisa muito grave aqui, na minha opinião: que existe maldição que pode cair sobre a vida das pessoas, inclusive crentes, porque eles estavam pregando outro evangelho, João. Quem prega outro evangelho é ímpio. Ímpio nem sabe que existe evangelho. Ora, então quem estava pregando outro evangelho? Ímpios ou crentes? Crentes. Mas crentes que viviam debaixo da graça ou da lei? Então isso é perigoso. Vou te dar um alerta aqui: cuidado com quem você anda ouvindo na internet. Você gosta dos pregadores que tem milhares de seguidores, mas às vezes eles servem uma comida que vai contaminar toda a sua casa. Com o quê? Com lei. Porque eles colocam um fardo, um jugo pesado sobre os crentes. E aí, os crentes gostam de ouvir uma palavra de Moisés. Desde os dias do Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 17, os crentes gostam de ouvir Moisés. Porque Pedro, quando estava no Monte da Transfiguração, lá em Mateus 17, estavam junto com ele Jesus, Moisés e Elias. Aí o que ele falou? Mestre, façamos uma tenda para cada um de vós. Uma tenda será de Moisés, uma tenda de Elias e uma tenda de Jesus. O que aconteceu com a visão? Acabou na hora, porque não dá para misturar Jesus com Moisés e Elias, porque Moisés e Elias estão no Velho Testamento, Jesus está no Novo Testamento. Não dá para misturar a palavra da lei com a palavra da graça. Se você mistura essas duas, vira outro evangelho. Quem está entendendo a pregação? Mas esse outro evangelho traz paz para você? Não, olha o resultado. Vai comigo. O qual não é outro, senão alguns que vos perturbam. Diga, perturbam. Aí você fica perturbado. Você vem para o culto no domingo, vai para a célula, mas ao ouvir aí na rádio, ao ouvir na internet, ao ler alguma coisa, começa a colocar dúvida na sua cabeça. Do tipo: será que eu sou salvo mesmo? Ou eu tenho que me esforçar mais? Será que isso que os pastores estão pregando é verdade mesmo? Porque está tão fácil. Não, você não entendeu. Se você ainda acha que está fácil, você não entendeu a pregação. Não é fácil, é de graça. Não é fácil. Você entendeu? Se você ainda está achando que está fácil demais, você precisa orar para obter mais revelação. Porque o fácil é o oposto do difícil. Agora, você não entendeu, não é fácil nem difícil, é de graça. Fácil exige algum esforço ainda, mas de graça não existe nenhum esforço, é só falar assim, é só receber. Todos quantos receberam foram feitos filhos de Deus, a saber, os que cortaram o cabelo, os que mudaram de roupa, para o seu escândalo, os que pararam de beber,
Não, os que creram no seu. Pastor, você é a favor da bebida? Em nenhuma espécie. Não tem nenhuma vantagem, nem física, nem moral e muito menos espiritual. Agora, se alguém se levanta e fala que ela impede você de ser salvo, aí tem um problema comigo, porque é mentira. É mentira de fariseu hipócrita ensinando o evangelho da lei, que tem medo de pregar o evangelho como ele é. Digo, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que só crê. Fala comigo, crê somente. Nada mais, nenhum acréscimo a mais, porque o que recomenda você, faz um pensamento lógico comigo, presta atenção. Qual que foi a coisa mais difícil que Jesus conquistou para nós na cruz? Não foi a salvação? Ele nos deu de que jeito? Fala, de graça. Aí você vai para Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Dom é presente, para que ninguém se glorie. E aí, ele nos deu o mais difícil, de que maneira? Fala, de graça. Agora, como é que ele vai dar as outras coisas? Por esforço? O mais difícil foi? E o mais fácil? Ah não, o mais fácil não. Você está pedindo geladeira para mim. Geladeira tem que orar 3 vezes na semana. Não, olha, a salvação eu te dei de graça. Foi difícil. Por que foi difícil? Pagou com sangue. Pagou com a vida. Olha só, não faz nem sentido. Se o crente meditasse um pouquinho, ele saía da lei rápido. Mas precisa ser esclarecido. Eu quero chegar no dia que eu vou ouvir dos irmãos. É evidente que pelas obras da lei ninguém será justificado diante de Deus. Eu gosto dessa palavra que Paulo falou. É evidente. Quer dizer, para mim está tão claro, né, João? Mas e para os demais? E eu quero que você seja um enviado de Deus para esclarecer isso para os demais. Conte para eles, ao invés de apontar pecados, mostra a graça. Ao invés de apontar o erro, mostra um favor. Você encontra lá um irmão atolado em pecado, e a vida dele está toda torta, e ele é cercado de mentira, ele ainda até rouba. Você acredita? Você já leu o livro de Efésios? Sabe o que está escrito lá? Aquele que roubava não roube mais, antes com as suas próprias mãos trabalhe. A carta foi escrita para quem? Isso mesmo. É por isso que continua sumindo Bíblia nas igrejas até hoje. O irmão, ó, pegou a Bíblia do outro. Aí o apóstolo escreve: aquele que roubava não roube mais, antes que a sua própria mão. Olha o que o apóstolo faz. Ele aponta o pecado, ele mostra a saída. Esse é um apóstolo realmente da graça de Deus. Ele não condena o pecado, porque não adianta condenar o pecado, adianta? Porque quanto mais condena o pecado, mais ele se manifesta. Porque é igual você, né, cavar carniça. Vai aparecer alguma coisa diferente ali? O que você tem que fazer com ela? Se afaste dela, aproxime-se da vida, enche-se do Espírito. Você quer transformar a sua vida e a vida de alguém? Dependa da graça de Deus. Diga: eu sou livre de toda maldição. Então, eu e você continuamos aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, olha só, uma coisa mística, um pregador extraordinário que faz milagres na televisão, aí você fala: uau, esse aí é o cara, esse aí não é nosso pastorzinho lá da igreja não. Os caras ficam só pregando a palavra. Eu quero ver levantar o paralítico. Vai, levanta o paralítico, mas ele prega a lei, e aí você fica debaixo da lei. Então, não se impressione ainda que um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além. Diga: vá além. Vá além do que, meus irmãos? De crer e confessar. Qual que é a maneira de ser salvo? Crer e confessar. Romanos 10, 9. Crer com o coração e confessar com a boca. E mais o que? Mais nada. Pastor, mas eu estou vendo, ele não parece santo. É verdade. Ele não parece, mas já é. Aleluia. Por quê? Porque nós, com o rosto desvendado, somos transformados como espelho de glória em glória. Dá mais um tempo para ele.
e ele vai ser transformado. Dá mais um tempo para esse marido, e ele vai ser transformado. Mas dá mais um tempo para esse irmão, e ele vai ser transformado. Sabe como é que transforma? Pela dieta. Ofereça, Éder, uma comida celestial. Nós não queremos maquiagem, nós queremos metabolismo. E para transformar, você precisa servir a comida. O apóstolo está dizendo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, não se impressione com a aparência dos homens, e nem com a quantidade de seguidores que eles têm. Aquilo é só aparência. Na verdade, o que deve atrair você é a mensagem. É a mensagem do Evangelho, não é o mensageiro. O mensageiro pode variar, cada semana aqui pode variar o mensageiro, mas a mensagem que ele vai pregar tem que ser a mesma, é a mensagem do Evangelho da graça de Deus. É essa que nos transformou, é essa que nos libertou. Então o apóstolo diz, ainda que venha um anjo vindo do céu e pregue o Evangelho que vai além do que temos pregado, agora olha a imprecação apostólica. Isso aqui é grave. Seja o quê? Seja o quê, irmãos? Amaldiçoado. Amaldiçoado. E ele vai repetir, assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além que recebeste, seja anátema. Então, peraí. Deus manda maldição? Fala, jamais. Deus não manda maldição. Apesar de em alguns púlpitos aí ele manda, né? Graças a Deus que eu e você estamos aqui, diga aleluia. Porque nesse púlpito aqui Deus não manda maldição, Deus só manda bênção. E a maldição não é para mim. Se vier maldição é pro, já faço assim, é para o diabo e seus anjos. Não é para mim. Ah, mas você procurou. Bom, aí aqui está um detalhe. A maldição, ela não é para mim. Mas eu posso me colocar debaixo dela? Pode, acabei de te mostrar. O apóstolo está dizendo, se alguém pregar um evangelho que vá além deste, seja amaldiçoado. Mas é porque Deus quer amaldiçoá-lo? Não, é porque Ele mesmo escolheu ficar debaixo da maldição. É como um guarda-chuvas. A graça de Deus é o seu guarda-chuva, amém? A chuva está caindo, a maldição é espalhada para todo lado, mas você está protegido, porque você está debaixo do sangue de Jesus. Uma vez debaixo do sangue, lavado você está. Mas você pode sair e tirar o guarda-chuva? Infelizmente pode. Vou te mostrar aqui, acabei de te mostrar, capítulo 1 de Gálatas, mas vou te mostrar ainda outro. Vai para o capítulo 3, o que nós estávamos aqui no início da pregação. Capítulo 3, mas o versículo 1. Olha o que diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Essa aqui foi a minha pregação. Fala comigo assim: alinhou, prosperou. Estou criando uma hashtag aí, alinhou, prosperou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois você vai entender, eu vou pregar aqui. Eu preguei lá em Goiânia para os pastores. Eu preguei essa pergunta do apóstolo Paulo aos irmãos da Galácia: quem vos fascinou? Você estava correndo tão bem. Rapaz, você estava tão bem na célula, mas de repente agora não quer ir mais. Você estava tão bem congregando, mas agora a vontade diminuiu. O apóstolo pergunta: peraí, quem vos fascinou? Você estava correndo tão bem, estava tão envolvido nas coisas de Deus, nas coisas da igreja, e você estava decolando, prosperando. Reservada para nós está a bênção. Diga: a bênção do Senhor está reservada para mim e para minha casa. Mas esses irmãos da Galácia saíram da bênção. É possível sair da bênção. Deus quer que você saia? Não. Deus envia a maldição? Diga: jamais. Mas nós podemos nos desligar de Cristo. É aqui que está. Quando é que eu desligo de Cristo? É quando eu resolvo viver pelo outro princípio de vida. Qual o princípio? O princípio da lei. E o princípio da lei é merecimento. Ela começa sempre com eu. Eu faço. Eu dou conta. Eu realizo. Eu consigo. E principalmente eu mereço. Aí a vida do casal vira um inferno. Porque o marido chega à conclusão que merece. O que o marido que chega à conclusão que merece exige da esposa? Toda sorte de maldição, toda sorte de lei.
deverás fazer isso, deverás fazer aquilo, deverás fazer aquilo outro. Mas vamos mudar o pensamento? Esse é o homem que concluiu que merece. Quem está entendendo? Se ele concluir que não merece, como é que vai ser a vida desse casal? Muito melhor. Exatamente. Ele conclui o seguinte: realmente eu não mereço, então eu estou no lucro. Fala, eu estou no lucro. Aí o que vai ter em relação ao cônjuge? Aleluia. Então hoje tem comida? Não, hoje não tem comida, porque assim, aleluia. Então vamos comer em outro lugar. Ele não aponta o problema, ele acha a solução. Você quer ver alguém que vive na graça? Vou te contar. Alguém que vive na graça sempre tem uma solução para te mostrar. Mas alguém que vive debaixo da lei, ele aponta rapidamente o defeito. Agora, quem não os tem? Quem não tem o defeito? Aí você fala, pastor, não prega isso, porque se você pregar isso, a minha mulher vai ficar relaxada. Pastor, não prega isso, se você pregar isso, o meu marido, ele vai ficar displicente. Não vai, sabe por quê? Porque 1 Coríntios 15:10 afirma: a graça que me foi dada não se tornou vã. Você crê que esse homem, essa mulher, é fruto da graça de Deus? Você crê que o Espírito Santo está operando nele e nela? Então não vai se tornar vã. Quando você honra o outro com graça, o que ele devolve para você? Mais graça. Mas quando você cobra do outro a lei, o que ele quer pagar a você? Na mesma moeda. Por isso Jesus falou: você quer andar como eu andei? Graça é para quem não merece. Aí precisa de viver pela fé. Porque para dar celibatária graça para quem não merece, é só se você crer que Deus é poderoso para transformar aquela situação. Então só há dois princípios de vida: diga, a lei e a graça. Portanto, há só dois resultados. Quais são os resultados? O favor merecido ou o favor imerecido. E para concluir, a Escritura diz o seguinte: se vivemos então pela lei, o que nós podemos esperar? Favor? Não. Maldição. Mas porque Deus envia maldição? Jamais Ele envia maldição. O que Deus envia é sempre a bênção. Olha o que diz Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de quê, amados? Você está lendo aí na sua Bíblia? É importante você ler todos. Fala comigo, todos. Isso inclui os pastores? Você tem lido na internet aí alguns pastores suicidando, né? Alguém leu sobre esse assunto? Vou responder porque os irmãos sempre perguntam: pastor, que absurdo, eu vi que um pastor suicidou, uma pastora fez isso. Engraçado que você não vê notícia de muito padre suicidando. Não tem, até hoje não me lembro. Se tem, não é divulgado. Então tem muita notícia de pai de santo suicidando. Mas há há algumas notícias de pastores suicidando. Eu vou te contar por quê. Porque viver para o pastor, viver debaixo da lei é insuportável. Ele não consegue. Ele chega à conclusão que não consegue cumprir os altos padrões exigidos pela congregação, porque ele deve ser perfeito. A família dele deve ser perfeita, ele deve ser irrepreensível, não pode jamais ter falha alguma, e se tiver alguma, ele não é merecedor do púlpito, da congregação e do ministério. Qual a conclusão que um pastor que vive debaixo da lei tira? É melhor tirar a própria vida. Agora você entendeu por que o sujeito tira a vida? Apesar de ter um resultado. Todos esses são pastores de igrejas enormes, bem-sucedidos, que tem muito recurso financeiro. Aí eu fico pensando, aí todo mundo fica pensando, né? A família é linda, aí as fotos lá são maravilhosas. Por que ele fez isso? Porque maldito seja aquele que prega outro evangelho, um evangelho misturado, seja anátema. Teve um pastor, isso tem nome e endereço, na Califórnia. Ele leu todos os livros do pastor Aloysio. Um membro da congregação de brasileiros, ele comprou aqui no Brasil e levou para o pastor, porque ele queria abençoar o pastor
com o Evangelho da Graça. Ele leu todo o material, os 30 livros. E quando ele leu, depois o irmão perguntou: e aí, pastor? Ele falou: tudo isso aqui é verdade. Isso aqui é o Evangelho. Mas tem uma coisa, eu não posso pregar aqui na congregação. Porque se eu pregar isso aqui, vai todo mundo embora. 3 semanas depois, ele tinha 40 anos de idade, ele estava na esteira. Ele teve um infarto fulminante. Eu não vou concluir que é isso, mas pelas Escrituras, se você conhece a graça de Deus e você resolve rejeitá-la, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas da lei. Ou seja, se você escolhe viver pela lei no seu casamento, é certeza que você vai divorciar, mesmo sendo crente. Se você vive debaixo da lei no seu emprego e acha que quem está no lucro de ter você lá é o empregador, você não vai durar muito tempo lá, porque graça é para quem não merece. Então, se você tem certeza que seu patrão não merece, é para ele que você tem que transmitir graça, porque nós recebemos é de Deus. Alguém está entendendo a pregação? Então, olha o que diz para nós encerrarmos. Quero que você fique de pé, por favor. Quero chamar aqui o meu tangedor e quero pedir que você abra para nós terminarmos em Gálatas capítulo 5 e versículo 4. Olha o que diz a Escritura. Isso aqui é tremendo. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei. Daqui a pouco nós vamos, se o Senhor permitir, colocar aqui uma tela de projeção, e aí à medida que formos compartilhando, o João lá vai projetando os versículos aqui, aleluia, para você acompanhar. Mas é bom você abrir na sua Bíblia. De Cristo vos, fala comigo, desligaste. Foi Ele que desligou? Não. É como se você está vendo aqui essa caixa, ela está plugada, ligada na tomada. Ela está fluindo aqui, a energia já está liberada, já está tudo providenciado. Mas eu posso chegar aqui e desligar. A energia vai continuar aí fluindo, vai? Mas eu vou receber dessa energia? Não, porque eu fui desligado. Alguém me desligou? Não, ninguém tem o poder de desligar você. Ninguém. Nem seu filho, nem sua filha, nem seu marido, nem sua esposa. Você mesmo pode se desligar da graça de Deus. Como que eu faço isso, pastor? Escolhendo o merecimento. Todas as vezes que começar com eu, você dá uma arrepiada. Eu faço, eu mereço, eu aconteço, eu trabalho, eu realizo. Devia dar um calafrio assim dentro de você. Troca o eu por Ele. Ele faz, Ele realiza, Ele abençoa, Ele libera, Ele faz no meu lugar. Ah, mas isso vai me tornar alguém passivo. Cristo era o homem mais cheio da graça de Deus que andou pela terra. Ele nunca teve nenhuma atitude de passividade. Pelo contrário, ele era ativo. Ele era na vanguarda. Ele estava à frente. Então, eu queria orar com você nessa noite, para que toda maldição fosse removida da nossa vida. Pastor, mas já foi. Há algum espaço de lei na sua vida, Fabrício? Há algum espaço de lei na minha vida? Porque onde tiver uma lei, há junto com ela uma maldição. Então, talvez em uma área você já tem muita luz. Você tem luz na vida da igreja. Você chega aqui e fala: gente, eu estou no lucro. Não merecia estar aqui não, mas Cristo me trouxe para a sua comunidade, a eclésia. Aí você desfruta de graça na igreja. Mas quando chega em casa, você está no merecimento ainda. E fala: não, que absurdo. Como é que meu marido não faz isso para mim? Lá, 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 lá. Aí desligou da graça. Aí flui vida na igreja, mas não flui na casa. Interessante. Alguém já viu isso acontecer? Sim ou não? Às vezes flui
na casa, mas não flui no trabalho. Não flui no trabalho. Você tem um ambiente de graça na sua casa, mas parece que no trabalho não está fluindo, não está prosperando, e você amarra demônio, repreende demônio, devolve dízimo, repreende devorador e nada. Mas sabe por quê? Tem certeza que, ó, aqui é o seguinte, aqui é do Clube dos 5, aqui nós acordamos mais cedo. E porque eu acordo mais cedo, vai acontecer. Aí é melhor ir para o Salmo. Sabe o que o Salmo diz a respeito desse clube aí? Ele fala que em vão é levantar de madrugada e granjear o pão que penosamente trabalhaste, porque os seus amados Ele dá enquanto. Essa turma aí é a galera do esforço próprio. Pastor, mas Jesus fazia isso? Fazia, mas não confiava-se nisso. Está vendo a diferença? Você pode fazer também. Eu recomendo que faça. Que agora mais cedo busque a Deus, faça um exercício físico, depois sai para trabalhar. Você vai começar na frente de todo mundo. Mas vou te falar uma coisa, não fique confiado nisso. Se você achar que é isso que te faz prosperar, saiu da graça e caiu no merecimento. Você está entendendo a mensagem? Dá para aplicar em todas as áreas da sua vida? Dá para aplicar. Enquanto nós cantamos um cântico aqui com o Fabrício, vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos e fala: Senhor, me livra do merecimento. Me livra, Senhor Jesus, de depender do meu esforço. Eu quero confiar na graça de Deus. Ministra ao Senhor. Você pode se ajoelhar, você pode andar pelo salão. Fique à vontade, não tenha constrangimento. Peça para o Senhor que todas as áreas da sua vida sejam áreas debaixo do favor. Aleluia. Teu sangue leva-me a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, este é o Senhor. Ministra ao Senhor, ministra ao Senhor. Peça para Ele esclarecer você. Abra os meus olhos, Senhor. Somente. E nada mais do que o sangue de Cristo. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além, fique em paz. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, livre de toda maldição. Eu e você somos livres. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Somos livres. Livra-me, Senhor, da maldição da lei. Livra-me do merecimento, Senhor. Livra-me da justiça própria, meu Deus. Nada além do sangue de Jesus.
Santo, nós invocamos o nome do Senhor nessa noite e declaramos que sobre nós e sobre os nossos irmãos não há nenhuma condenação. Somos livres de toda maldição, porque no Calvário Jesus Cristo nos libertou. Portanto, não nos colocaremos mais debaixo de maldição. Rejeitamos a justiça própria, rejeitamos o merecimento. Eu e os meus irmãos estamos no lucro. Diga: eu estou no lucro com Cristo, com a igreja, com a minha família, com os meus irmãos, com o meu trabalho. Eu verei o favor de Deus sendo multiplicado. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas como eu disse, for para o Senhor, a Ele toda a glória e todo o louvor. Dê um abraço em 2 ou 3 irmãos e fala para ele: você é livre. Vamos ministrar mais um pouquinho, Fábio? Você é livre.